IAG apresenta Esperança para a Vida. Saudações a todos que nos acompanham neste canal IAG Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Esperança para a Vida. Programa este de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje estamos na lição número 2 e contamos mais uma vez com a presença dos nossos irmãos aqui, o irmão Rogério e o irmão Luís, que sempre têm nos acompanhado no estudo da lição da Escola Sabatina. Desta forma, vou dar a palavra ao irmão Rogério para poder saudar aos irmãos que têm nos acompanhado lá em casa. Irmão Rogério, é sempre um prazer contar com a sua presença aqui na lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, irmão Cipriano, e ao nosso telespectador que está aí em casa. Seja mais uma vez bem-vindo a esta lição da Escola Sabatina e, por favor, esteja aí para juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Está preparado? Muito preparado. Amém, amém. De igual forma, é um prazer que Deus nos proporciona ao criar este momento para que possamos interagir sobre a lição da Escola Sabatina e contamos com os ricos comentários do nosso irmão Luís. Irmão Luís pode saudar os irmãos? Muito obrigado, sejam realmente todos bem-vindos neste programa muito importante que é a Esperança para a Vida. Enquanto nós estudamos a palavra do Senhor, isso nos ajuda a crescermos espiritualmente. Então vai ser um prazer estar com o irmão aí em casa a estudarmos estas lições muito importantes. Então, muito obrigado. Então, sem mais delongas, nós vamos para a nossa lição, que é a lição número 2. E desde já convidamos a todo aquele que não está inscrito no nosso canal para subscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar as nossas lições e compartilhar, não é? Com os demais para que essas lições possam alcançar a mais almas. Então, nós estamos na nossa lição número 2, que tem como tema a sarça ardente. Nós vamos ler o nosso verso áureo, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7 a 8, encontramos o nosso verso áureo que nos guia ao longo do estudo desta semana. O que é que diz o Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8? Na minha versão, nova versão internacional, disse o Senhor: de facto tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Muito bem. Nós vimos que quando Deus fez um chamado a Abraão, ele fez uma promessa a ele, não é? Promessa esta de que ele daria a terra prometida para os descendentes dele, mas que antes de se cumprir essa promessa, os descendentes de Abraão iriam parar aonde? No Egito, como escravos, não é? Então nós vimos a opressão que eles sofreram lá, até que clamassem a Deus. Então nesta lição nós vamos ver qual foi a resposta de Deus diante, não é, do clamor do seu povo sendo escravizado. Então iremos desenvolver com mais profundidade estes versículos nas lições que se seguem. Mas nós encontramos aqui o chamado de Moisés para a obra, não é, do Senhor. Moisés, quando sai do Egito, queridos irmãos, ele será que já tinha esse chamado da parte de Deus? Nós vimos claramente que não, que o motivo que fez com que Moisés saísse do Egito é porque ele havia morto um egípcio. Então, tendo medo de ser morto, ele acabou fugindo. Mas lá onde ele esteve, em Midian, teve um encontro com Deus. Então nós vamos poder ver, não é? Como é que foi a reação de Moisés diante desses eventos. Não sei se gostaríamos de tecer alguma coisa antes de avançarmos mesmo para o nosso tema, que é sarça ardente, sobre o chamado, não é? Que nós vamos encontrar aqui nesta lição. Muito bem. Na verdade, conforme nós sabemos a história de Moisés, essa história é muito impressionante. Por quê? Porque Moisés, na lição da semana passada, falamos que ele viveu 40 anos no Egito.
Depois de outros 40 anos, ele passou no deserto de Midian, não é? Moisés aqui mostra uma relutância da parte dele, no sentido de ele não se achar capaz como posso dizer, de cumprir a missão de quem? De Deus. Mas nós olhamos que Deus, na verdade, ele capacita, não é? Os seus apóstolos, tal como aconteceu com os discípulos. Eram 12 e muitos deles eram iletrados, mas eles foram capacitados, não é? Através de quem? De Deus, para cumprir a missão que era a pregação do evangelho. Agora, nesta semana, na verdade, nós também vamos perceber a história de Moisés, que foi capacitado por Deus para cumprir a missão. Muito bom. Bom, realmente, quanto ao chamado de Moisés, é algo muito impressionante, porque Deus, quando quer trabalhar com alguém, ele o chama e lhe dá a sua obra para ser cumprida, né? Mas com uma promessa. A boa de tudo é que Deus sempre tem dado a sua promessa. Então, a Moisés, ele prometeu que estaria com ele em todo o momento. Então, a força que ele devia usar não era a força própria, mas era a força de Deus para poder libertar o povo. Tanto que uma das coisas que fez, conforme estava a dizer o irmão Cipriano, é que ele saiu de Egito com medo de ser morto, porque ele havia usado em algum momento a sua própria força, que era matar um egípcio, como quem quer, na verdade, ajudar alguém que está sendo agredido, não é? Então, ele usou a sua própria força, mas o que é que aconteceu ali? Ele errou no ato, né? Ele cometeu um pecado. Então, toda vez que nós usamos a nossa própria força para fazer alguma coisa que na nossa mente seja positivo, sem que seja a força que Deus nos dá, sempre nós vamos errar. Então, aqui, Moisés foi chamado para fazer esta obra e, graças a Deus, a história nos mostra que ele aceitou. Tanto que há muitos que são chamados, não é, para fazer a obra, mas que negam. Isto não tem tido um bom fim, mas Moisés é um bom exemplo para nós podermos seguir. Muito obrigado, porque também nós vimos que todos nós somos chamados, não é? Para uma obra específica na seara do Senhor. A questão central é, dependendo daquilo que será a mudança drástica na nossa vida ao aceitar o chamado, será que iremos cumprir ou não com o nosso chamado? Mas conforme já dizia o nosso irmão Luiz, Moisés aceitou o chamado e desempenhou. Agora, neste encontro, vamos abrir o capítulo 3 do livro de Êxodo para vermos o encontro, né? Ou quando Deus chama Moisés para lhe dar esta missão específica. Nós vimos que no capítulo 3, Deus aparece de uma forma milagrosa, não é? Na vida de Moisés, através da sarça ardente. E Moisés, ao ver que a sarça estava a arder, ele percebeu que aquele evento não era um evento comum ou normal. Ele viu que aquilo ali era um ato milagroso, não é? Isso chamou a atenção dele. Mas nós vamos ler o versículo 6, não é? O versículo 6 diz o seguinte: e disse mais, eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, a questão que eu gostaria de colocar para os queridos irmãos é: por que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Jacó, não é? Deus de Isaac, diante de Moisés? Porque nós vimos a reação de Moisés. Será que esse Deus já era um Deus desconhecido para Moisés? Ele, ao ouvir, ele a se apresentar como Deus de Jacó? Bom, é interessante esta questão. Nós vemos realmente que Deus sempre tem buscado uma forma de se apresentar ao homem, como forma também de o homem saber realmente que ele é Deus, o Deus Criador. Quando nós olhamos para a intervenção que Deus teve com o próprio Abraão, nosso patriarca, ok? Ele manifestou-se de várias formas, mas havia aqui uma necessidade dele reconhecer, na verdade, que Deus é Deus. Enquanto ele estava, vou dizer em algum momento, né, necessitando de um filho, quando ele sentia a necessidade de um filho, Deus apresenta-se a Abraão e mostra-lhe a quantidade que existia, por exemplo, que era visível na terra de grãos de areia. Então, Deus queria fazer com que Abraão, mesmo sem vê-lo de forma física, Deus, ele cresce que, na verdade, a sua promessa não falha. Então, nós encontramos aqui Abraão, mais tarde, tendo o filho
da promessa. Depois o mesmo filho da promessa passa por uma situação em que devia ser sacrificado a Deus. Então, pela fé, ele acreditou na verdade que Deus sempre esteve com eles. Agora, para Moisés, nós encontramos aqui Deus manifestando-se através numa sarça ardente, ok? Então, porque tinha Moisés que crer que o Deus que está lhe aparecendo ali era o Deus que desde antes esteve com os seus escolhidos, o seu povo, não é? Então, ele tinha que exercer a fé naquela sarça ardente. Exatamente. Muito bem. Na verdade, não era um Deus conhecido para Moisés, não é? Eu parto do pressuposto que lá na terra onde o Moisés foi criado pelos seus pais, não é? Antes de completar os 12 anos, depois de ser entregue a filha, né? Do faraó, não é? Lá ele foi instruído no caminho do quê? Do Senhor. Então, aquele Deus que apareceu na sarça ardente não era um Deus desconhecido para quê? Para Moisés. Não é? E mesmo estando no deserto, neste caso, lá o caráter de Moisés, não é? Era um caráter que ele vinha tendo durante os 12 anos na sua criação dos seus pais, não é? Quando nós vamos para o livro Patriarcas e Profetas, nos conta muito bem sobre a instrução dos pais para com os filhos, não é? Particularmente quando nós vamos para a história de Moisés, que aqueles primeiros anos foram importantes para o quê? Para incutir na mente de Moisés a existência do que? De um Deus verdadeiro, não é? Então, não era um Deus desconhecido, não é, para o Moisés. E não só, quando Deus se apresenta, dizer que eu sou o Senhor, o quê? Teu Deus. Aqui mostra um Deus transcendente, um Deus criador dos céus e da terra, o único Deus, não é? Então, é o caráter de Deus para mostrar ao Moisés que, na verdade, Moisés, eu não sou um desconhecido para você, eu sou conhecido, muito mais, eu vou me apresentar desta forma perante a você. Talvez porque, ainda acrescentando na fala do irmão aqui, nós vemos que Moisés teve um tempo, não é? Conforme diz a Bíblia, a viver no Egito. Então, aquele povo era pagão. Então, durante o tempo, após o tempo da sua educação, até os 12 anos, então nós vemos que ele teve uma instrução também lá. Então, ele foi mostrado os outros deuses, né? Os deuses do paganismo. Então, durante aquele tempo todo, ele ficou bebendo do que o Egito adorava. Então, ali tinham muitos deuses a se adorar. Então, Deus tinha que aparecer a Moisés, se apresentar, dizer que eu sou o Deus do início. Antes de tu conhecer os outros deuses pagãos, sou eu o Deus do início, o Criador do universo. Então, isto ajudou Moisés a prostrar-se e a ter vergonha de si mesmo, não é? Porque para ele, em algum momento, o ato que ele havia cometido na saída do Egito era para defesa simplesmente. Mas Deus, por ser bom, apresentou-se e ele decaiu a sua face diante de Deus por mostrar a vergonha, não é? Mas se tivesse aparecido talvez um Deus mágico do Egito, nem seria nenhum problema. Para dizer que quando Deus aparece na nossa vida, ele manifesta-se na nossa vida, ele permite com que nós possamos ver a pecaminosidade que existe no nosso caráter. Então, aquele que reconhece que Deus é um Deus tão todo-poderoso, então realmente ele tem que baixar a sua guarda. Então é assim como o homem natural, o homem verdadeiro, quer dizer, é assim como o homem verdadeiro se comporta diante de Deus quando se apresenta em sua vida. Muito certo. Então, aqui fica bem claro que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o conhecimento de Deus sempre foi transmitido, né? Nas linhagens patriarcais, era de família a família, de geração para geração familiar, não é? Então, conforme já se dizia aqui, Deus não era um Deus desconhecido na sua plenitude para Moisés. Havia algum conhecimento deste Deus. Agora, uma coisa interessante é que nós vamos ver aqui, e gostaria que os irmãos pudessem nos ajudar a esclarecer, é a forma como Moisés vai se aproximar deste Deus. No versículo 3 do mesmo capítulo, Êxodo capítulo 3, estamos diante da sarça ardente, não é?
juntamente com a lição, que é a lição do domingo, juntamente com a lição da segunda-feira, que é o anjo do Senhor. Então, estamos a compactar essas duas lições. Então, quando lemos o capítulo 3, vamos ler o versículo 3 até 5, que lições nós tiramos, né, da forma como Deus diz que Moisés devia proceder diante dele, não é? Aqui diz o seguinte no versículo 3. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque sarça não se consome. Então Moisés questionava por que a sarça não estava a se consumir, não é? No momento que ela ia ardendo. No verso 4. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Então, que lições nós podemos tirar no que diz respeito à forma como nós devemos nos aproximar de quê? De Deus, não é? Por que Deus terá dito a Moisés que tinha que tirar aquelas sandálias? O que Deus queria nos ensinar com este evento? Muito bem. Eu quero acreditar que naquele momento ali estava o santuário de Deus, não é? Porque era um lugar o quê? Um lugar santo. Nós temos que nos recordar o que acontecia no santuário de Deus, que era composto por dois compartimentos, que era o lugar santo e o lugar que é santíssimo, não é? Quem pudesse entrar no lugar santíssimo devia ser o quê? O sumo sacerdote. Se uma pessoa pudesse entrar lá a não ser o sumo sacerdote, o que ia acontecer? Ia morrer. Agora, as mesmas palavras que aqui nós lemos no capítulo 3 do livro de Êxodo, nós encontramos no Atos capítulo 7, versículos 30 a 34, onde temos o quê? O maior discurso do quê? Do Estevão, não é? Diz o seguinte aqui, capítulo 7 do livro de Atos, versículos 30 até 34. Diz o seguinte, passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus o quê? Antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de quê? De Jacó. Nós lemos esses versículos já onde? Lá no livro de Êxodo. Olhamos só, o Estevão aqui está a falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não é? E continua. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tira o quê? As sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra o quê? É terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu enviarei de volta ao Egito. Agora, queridos irmãos, eu queria vos levar aqui a um contexto, não é? Muitas das vezes, quando nós pensamos no deserto, estamos a pensar no lugar o quê? Num lugar não cultivado, não é isso? Um lugar em que lá não nasce nenhuma o quê? Nenhuma erva. Mas encontramos que neste lugar, não é? Era um lugar que o quê? Que o Moisés apacentava o quê? As ovelhas. Agora, quando eu me recordo deste lugar, também vou ao livro da vida no campo, não é? Da nossa escritora Ellen White, que diz o seguinte, no capítulo 4, precisamente, para aqui fechar a minha fala, diz o seguinte, a vida no campo, uma bênção para o quê? Para o pobre. Se os pobres agora, aglomerados nas cidades, encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações. Eis o que seria o quê? Sua sorte. Mas que bênção lhes seria deixar a cidade com suas excitações para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para a quietude, a paz e a pureza, onde? Do campo. Olha só, é onde Moisés foi treinado durante quantos anos?
40 anos. Quão bom se nós também pudéssemos viver no campo para termos o quê? As bênçãos que Deus preparou para quem? Para nós, queridos irmãos. Aqui continua. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um caminho de relva verde, em que pisar, que olham ano após ano para pátios imundos, becos estreitos, paredes de pavimentos de tijolo e seus nublados de poeira e fumo, pudessem eles ser levados a algum distrito agrícola circundado de verdes campinas, matas, colinas e riachos, os límpidos céus e o ar fresco e puro dos campos, isto lhes pareceria quase o quê? Um paraíso. Naquele lugar, para Moisés, era um lugar o quê? De paraíso. Agora, Deus já disse a Moisés, Moisés, você já foi instruído 40 anos no campo. Agora, por favor, você deve cumprir o quê? A minha missão. Mas primeiro, eu vou te aparecer aonde? Na sarça ardente. Eu vou me apresentar a você. Porque o lugar onde você está é um lugar o quê? Santíssimo. Não é? Então, tira o quê? As sandálias. Nos recordemos que Moisés era da tribo de quê? De Levi. Então, não é? E Levi é uma tribo que foi organizada por Deus para que pudesse comissionar no santuário. Muito certo. Isso nos leva a crer que aquilo que os olhos humanos veem não é a forma como Deus tem visto as coisas, não é? Deus pode transformar um deserto para nós em um paraíso, não é? Na medida em que nós nos conectamos com Ele e fazemos aquilo que é a sua vontade. Então, uma das coisas que eu queria deixar aqui para depois lançar uma questão para o nosso irmão Luiz dar continuidade com os comentários, é que Moisés teve que ficar lá durante quanto tempo? 40 anos. 40 anos, Exato. não é? Aprendendo a lição de paciência, lidando com ovelhas. Moisés era um pastor e Deus pretendia fazer de Moisés um pastor das ovelhas de Deus, não é? Então, ele tinha que aprender essas lições de paciência, não é? Então, devia ser um líder humilde e paciente. E, acima de tudo, a maior lição que nós podemos extrair aí é que nós, ao nos aproximarmos de Deus, devemos nos aproximar com humildade. Podemos, sim, nos aproximar com confiança, mas nunca com ousadia. Ou nos aproximamos a Deus como nós nos aproximamos ao nosso próximo, não é? Ou a alguém inferior. Não. Moisés nos ensina a lição de humildade e confiança ao nos aproximar diante de Deus. Agora, irmão Luiz, quando nós lemos o Êxodo capítulo 3, versículo 2, diz que um anjo do Senhor, não é? Apareceu para Moisés. O irmão vai poder nos explicar quem é o anjo do Senhor, mas gostaria que lêssemos o versículo 7 e 9, não é? 7 a 9, que são os textos que também nos guiaram ao longo da semana, principalmente o versículo 7 a 8, como verso para memorizar. Quando lemos aqui no versículo 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do perizeu, do aveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, querido irmão, quem é um anjo do Senhor que aparece e que mensagem esse anjo do Senhor trazia, ok? Ou por que Deus decide dizer que vai intervir, não é, em favor do seu povo que estava a ser oprimido lá no Egito? Muito bem. Nós encontramos aqui Moisés tendo aceito o convite de Deus, ou o chamado de Deus, a executar a obra. Então, Deus prometeu que ele estaria com ele em todo momento. Então, a força seria mesmo de Deus. Agora, segundo a questão feita aqui, nós vemos que o anjo do Senhor aparece, não é? Para Moisés, né? O anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia duas descrições quando se fala de anjo, anjo do Senhor. Então, quando se refere a Jesus Cristo,
nós vemos que é o anjo do Senhor. Nós aqui temos, por exemplo, no livro de Judas, nós encontramos o anjo a levar o corpo de Moisés após a sua morte. Então, Satanás ali estava a combater, queria reivindicar esse corpo, não é? Então, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, ele levou o corpo, não é? Então, nós encontramos essa diferença entre um anjo e o anjo do Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, no livro de João, logo no capítulo 1, ok? Vamos juntos ler o versos 14, não é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que na verdade estava a acontecer naquele trabalho que Moisés estava a fazer para libertar o povo lá, o que aconteceu é que o faraó, nesse caso, ele estava a combater a palavra de Deus, não é? Por essa razão que quando Deus mostra todo o cenário do que vai acontecer lá no Egito a Moisés, ele depois fica tão pasmo e acha que não estaria pronto para fazer esse trabalho. Mas o anjo do Senhor que aparece a Moisés é Jesus Cristo. A diferença que nós podemos encontrar ao corrermos para o livro de Mateus, capítulo 28, nos versos 2, lá diz o anjo do Senhor. Mas no versos 2, capítulo 28, diz o seguinte: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Então, nós encontramos aqui um anjo, já não era Jesus Cristo, não é? Então, veio fazer o quê? Veio chamar a Jesus Cristo para ressuscitar lá na sua sepultura. Então, esta é a diferença. O anjo é Jesus Cristo. Um anjo podem ser diversos, mas o que mais tem aparecido como um anjo é o próprio Gabriel, exatamente. É o próprio Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado pela distinção. Então, fica bem claro aqui que o anjo do Senhor refere-se a Jesus Cristo. Muito obrigado. E também ficamos a saber aqui que o termo anjo pode se referir a outros anjos, como Gabriel. Então, Jesus é o anjo do Senhor ou o arcanjo Miguel. Ok, muito obrigado. Agora, quando nós entramos na lição da terça-feira, fala do nome do Senhor, não é? Porque aí vimos Moisés a questionar, não é? O nome do Senhor. Quando nós analisamos o capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vimos que Moisés faz essa questão aí, e acredito que nós vamos poder contar com a ajuda dos irmãos para poderem esclarecer, não é? O porquê de Moisés querer saber, né? O nome de quem? De Deus. Não é isso que nós vimos aí quando Deus vai intervindo, não é? Falando com ele, ele acaba questionando no versículo 13, né? Diz que então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós e eles me perguntaram qual é o nome dele, que lhes direi. Então, por que Moisés questionava sobre o nome de Deus? Okay? O que o nome qual é a coisa que tem de profundidade a questão de conhecer o nome de Deus? Por que Moisés queria saber o nome de Deus? Muito bem. Conforme eu já tinha dito na minha fala anterior, na verdade aqui Deus estava se mostrando a Moisés quem ele era, não é? Nós sabemos que o nome, na verdade, muitas das vezes representa o caráter do quê? Da pessoa. É o que acontece também com Deus, não é? Que Deus, na verdade, ele está acima do quê? Da criação. Conforme eu disse que ele é um Deus de quê? Transcendente. Olhamos só para os nomes bíblicos. Quando eu vou para o nome de Abraão, significa o quê? Pai de muitas o quê? De muitas nações, não é? Quando nós olhamos para o nome de Davi, era o quê? Era o amado. Quando nós olhamos para o nome Emanuel, o quê? Deus conosco. Quando nós olhamos para o nome de Daniel, Deus o quê? Meu juiz. Então, o nome representava o quê? O caráter do ser humano. É o que acontece aqui também com os títulos que Deus tem, não é? Por exemplo, aqui temos Javé, tá percebendo, não é? Que representa eu sou o que sou. Por exemplo, que nós encontramos também essa passagem
no livro de João, capítulo 5, versículos 26, não é? Diz o seguinte: pois na mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu o quê? Ao Filho ter vida o quê? Em si mesmo. Nós encontramos aqui um Deus que se revela que ele está acima do quê? Está acima de toda a criação. Ele tem vida o quê? Em si mesmo. Não parte de uma criação. Já falamos aqui do anjo do Senhor, que na verdade Jesus Cristo não é um ser criado. Então, diferentemente de muitas pessoas que vão dizer o seguinte: se os adventistas dizem que Jesus Cristo é um anjo do Senhor, então ele é o quê? Foi criado. Então aqui já nos mostra abertamente que, assim como o Pai tem vida em si mesmo, Jesus Cristo também tem o quê? Tem vida em si mesmo. Aparecem também outros títulos daqui, Elohim, não é? São títulos hebraicos, que dizem que Deus como o quê? Como Criador, não é? E também Deus como o quê? Todo o Poderoso. Encontramos aqui Adonai, outro título aqui de Deus, que diz que Senhor o quê? Senhor o Mestre. Encontramos outros títulos aqui, El Shaddai, que também significa que Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor proverá, não é? O Senhor proverá. Aqui encontramos vários títulos de quem? De Jesus. Aqui também encontramos o anjo do Senhor como um dos títulos também de quem? De Jesus Cristo. Encontramos Jesus Cristo quando nasce através do que? De uma mulher, que o nome dele é chamado de quê? De Jesus. É o quê? É um outro título também de Jesus. Para terminar aqui, convido o querido irmão a abrir comigo o livro de Colossenses, não é? Capítulos 1, versículos 15, que diz o seguinte, até versículo 17, diz o seguinte: ele é a imagem do Deus o quê? Invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas. Está a falar de quem aqui? De Jesus, não é? E não só continua, todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele. E para quê? E para Ele. Já se mostra que Jesus Cristo, Ele foi o quê? Foi Ele que criou o quê? Todas as coisas, não é? Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem estava na criação? É o próprio quê? Jesus Cristo. Não é? Ele é o primogênito das coisas. Foram criadas todas as coisas por quê? Por Ele e para Ele. Ainda com o versículo 17. Ele é antes de quê? De todas as coisas, e nele tudo subsiste. Não é? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito de quê? Dentre os mortos. Agora, aqui, só para terminar, na verdade, são os títulos de quê? De Jesus Cristo. Muito bom, muito obrigado. Aprendemos aqui com o irmão Rogério que o nome tem a ver com o caráter. Então, Moisés buscava uma informação sólida sobre este Deus que ele devia apresentar ao seu povo, como um Deus que eles poderiam confiar, porque o nome também, vamos ver que está ligado à missão redentora, não é? A natureza redentora. Então, conhecendo o nome de Deus, você fica a saber o que ele faz por ti, não é? Neste grande conflito. Então, nós vimos aí. Agora, a questão que vamos colocar ao nosso irmão Luiz, ligado a essa questão de nome, é de que forma o nome de Deus pode trazer consolo e esperança em momentos difíceis. Porque o povo estava a passar em momentos difíceis. E Moisés, quando pergunta, se eles me questionaram sobre o seu nome, Deus diz, vai lhes dizer, eu sou, não é? Não, de que forma o nome de Deus pode nos trazer consolo em momentos difíceis? Muito bem. É conhecido por todos o versículo que Deus nos convida a um descanso. No livro de Mateus, capítulo 11, versos 28, nos diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nós temos aqui Deus, ok? Conforme estava a explicar o irmão, todos os atributos que tem Ele. Quando nós olhamos para
este Deus que nos pode dar consolo e que também estaria com Moisés para libertar o povo, nós encontramos o próprio Jesus Cristo, não é? Quando nós lemos, por exemplo, o Gênesis capítulo 1, versos 1, nós vemos a palavra sendo dita: e criou Deus os céus e a terra. Então, aqui o termo que podemos colocar para entender realmente quem coloca coisa em ação, ou quem são primeiramente os que estão fazendo o céu e a terra, é o termo Elohim, porque ele significa Deus na sua pluralidade divina, não é? Então, são os três que estavam ali desenhando o plano para ser colocado em prática. Então, esta mesma divindade que está junta em termos de trabalho, em termos de plano, ok? Então, nós encontramos Jesus Cristo colocando a sua mão na massa, fazendo todas as coisas, ok? Então, este Jesus, ok, é que podia fazer o quê? Acompanhar Moisés nos seus passos. Por essa razão que quando nós olhamos Moisés, nós vemos Moisés como libertador. Seu nome em si já é libertador. Então, o consolo que o povo podia ter era mesmo recebendo a Moisés. Agora, uma coisa impressionante que acontece é que ao chegar Moisés no Egito, teve uma dúvida, o povo teve uma dúvida: será que este aqui vai mesmo nos libertar? Então, para dizer que aquele que é mandado por Deus, primeiro, tem que mudar o seu rumo de vida. A fama talvez que chegou a todos os egípcios sobre Moisés não deu credibilidade ao povo como aquele que poderia vir os salvar. Mas ele estava com Deus. Então, ele representava Jesus Cristo ali como seu libertador. Ok? Então, eles estavam, na verdade, duvidosos, mas Deus é bom e libertou o povo através do próprio Moisés. Mas eu gostaria mais do que responder esta questão, acautelar as pessoas que têm estudado a Bíblia e também têm ouvido muitas pregações. Moisés, sendo um libertador, o que ele escreveu serve para nos libertar. Tendo em conta que foi durante aquele período em que ele estava no deserto que escreveu o livro de Gênesis. É interessante. Ele escreve o livro de Gênesis naquele lugar. Então, as coisas que estão escritas no Gênesis devem ser por nós cumpridas e observadas. Mas mais tarde, o próprio Jesus Cristo que devia lhe acompanhar, quando estava, por exemplo, a sair do templo, quando estava com os discípulos, algo que é muito importante, ele fala uma coisa aqui que todos nós devíamos prestar atenção. Quando nós lemos, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 24, nos versos 4, não é? Nos versos 4, diz o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Na verdade, o que estava acontecendo com o povo tinha medo de ser enganado, verdade ou não? Eles tinham medo de ser enganados, tanto que os sinais que se viram logo a priori foram que eles viram o seu trabalho a ser aumentado, não é? Então, havia muita dúvida que Moisés podia lhes libertar. E aqui acontece mais uma vez com os discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Agora, estes termos todos que nós tivemos aqui a ler precisam ser muito bem conhecidos. Por quê? Porque no livro Evangelismo, Ellen White nos diz claramente que existem pessoas que seguem tanto a ciência a ponto de querer entender o nome de Deus, o que Deus é, que Satanás se aproveita. Então, ele vai ensinando muitas coisas. Não importa muito dizer o nome aqui, mas existe uma religião, uma igreja, ok? Que ela acredita que existe porque Deus, não é? É Deus, para eles é por parte masculina. E para poder completar, não é, a criação, coloca-se Deus mãe. Que absurdo é esse aí? Por quê? Porque os homens querem compreender Deus na sua finita compreensão. Então acabam inventando estas coisas todas. Eu gostaria aqui de ler esta passagem aqui no livro Evangelismo. Nós vamos encontrar esse tipo de situação quando nós estivermos a andar por aí pregando a palavra de Deus. Então, este livro nos chama a atenção para que ninguém nos engane, ok? Muitos dizem o seguinte: o pai é como a luz invisível e filho é dito como a luz corpórea, né? Corpórea, a luz, aquela que nós conseguimos ver. Depois, o Espírito Santo é a luz
derramada. Quer dizer, existem muitos termos. Alguns dizem o pai é como um orvalho, não é? Ou vapor invisível. O Filho, orvalho condensado. O Espírito Santo, orvalho caído sobre a sede da humanidade. Então, a resposta para todas essas coisas é que todas essas coisas espiritualistas são simplesmente nada. É assim como o Espírito de Profecia nos diz. Estas coisas, essa tentativa de querer definir o que é Deus, qual é o seu nome, qual é a sua ação, através das coisas que nós vemos, então isso aí vai dar a oportunidade de Satanás incutir coisas que não fazem nenhum sentido. A verdade é que na ação de Deus, ok? Sempre há aí um plano de salvação. Então, Elohim, os três trabalham juntos, cada um tem a sua função. E se nós formos a ver, é aí onde o próprio Lúcifer lá no céu queria se entronizar, mas não foi dado espaço. Mas graças a Deus, Moisés foi o libertador do povo. Okay, muito obrigado. Então, quando Deus diz que eu sou, ele mostra que ele é presente, ele é eterno, ele é imutável. Então, isso nos dá consolo, porque deixa bem claro que em qualquer situação ele não vai nos abandonar. Então, aí nós podemos achar consolo, não é? Em momentos difíceis, não é? Ao conhecer a Deus. E nós vimos aqui a descrição que estava sendo feita, né? Sobre os nomes que ele vai levando dependendo da própria situação. Vimos aqui Yahvé, vimos aqui mais o quê? Elohim, não é? Adonai, não é? São nomes que Deus vai levando, não é? Ou que revelam um aspecto do caráter do nosso próprio Deus, e a maneira como ele vai se relacionar conosco em cada situação. Então, se ele se revela como Yahvé, então há um contexto para tal. Se ele se revela como todo-poderoso, El Shaddai, há um contexto para tal. Então, isso mostra o caráter do nosso Deus. Mas nós vemos que no chamado de Moisés, na quarta-feira, ele trouxe 4 desculpas, não é? Exato. Que se calhar cada um de nós podemos nos relacionar com este comportamento de Moisés. Ok. Quando lemos, por exemplo, o versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, o que diz? Para vermos a primeira desculpa que ele deu ao ouvir a missão que Deus havia lhe concedido ou lhe chamava para ele executar. O que diz o capítulo 3, versículo 11? Êxodo 3, versículo 11. Lemos o seguinte. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Analisando esta desculpa, o que nós temos já a dizer? Muito bem. Na verdade, encontramos aqui que Moisés ele teve várias desculpas para se escapar, não é? De Deus, não é? Ou da missão que Deus o incumbiu. Aqui eu vejo uma das seguintes desculpas também, respondendo à questão, uma insignificância o quê? Pessoal de Moisés. Quando ele diz que quem sou eu, não é? Ele estava a se colocar como uma pessoa insignificante, não é? É no sentido de ele, por exemplo, ter uma baixa autoestima, não é? É uma forma de... Aqui mostra que, na verdade, Moisés tinha o quê? Uma baixa autoestima. E não só, encontramos aqui uma outra desculpa que Moisés teve, a falta de credibilidade, não é? Moisés aqui temeu o quê? Se o povo, na verdade, se vai acreditar em mim ou não, não é? Encontramos Moisés a se desculpar aqui. E também encontramos uma outra desculpa, dificuldade de expressão, a dizer, Deus, eu não sou de boa fala, não é? Por favor, mande uma outra pessoa, não é? Alega aqui não ser o quê? Não ser eloquente, não é? E também diz que a minha língua o quê? É pesada, não é? Aqui encontramos também a falta de quê? De vontade de quê? De ir, de Moisés. É aqui onde Deus se irrita, não é? Com Moisés. Quando nós vamos para o livro de Êxodos, capítulos 4, versículos 14, não é? Quando no versículo 13, o versículo anterior, diz o seguinte: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse:
você não tem o seu irmão, ou você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo, não é? Ou coração, né? Agora, encontramos que Deus, mesmo assim, ele providenciou o quê? Uma outra pessoa para ajudar a quem? Ao Moisés. Me recordo também do profeta Jonas. Também teve mesmas alegações, não é? Chegando em Ninivita, eu conheço os ninivitas, não é? Aqueles vão me despedaçar. Mas mesmo assim, o Jonas cumpriu com quem? Com a missão. Depois de Deus ter providenciado alguma coisa para ele, que foi um grande peixe, que durante três noites ele ficou na barriga do peixe, não é? Então, cumpriu a missão, Jonas não cumpriu. Cumpriu. Encontramos Moisés também. No final, cumpriu a missão, não cumpriu? Cumpriu. Então, aqui encontramos Deus, na verdade, capacita aqueles, do ponto de vista humano, pensamos são menos de quê? Favorecidos ou capacitados. Muito obrigado. Exatamente. De facto, aqui nós encontramos estas desculpas. E a última, que foi a quinta, né? Foi de ele dizer, arranja outra pessoa, não é? Para que possa fazer esta obra. Mas olha, há uma coisa muito curiosa aqui. Deus acabou dizendo ao próprio Moisés, não é? Que existe o seu irmão, Arão, ok? Então, ao estudar a lição, acabei me perguntando, em que momento então Arão teve a instrução? Porque Moisés teve durante aqueles 40 anos, primeiro teve o encontro com Deus onde? Na sarça. Em que momento Arão teve a instrução, a formação com Deus para poder fazer aquela obra? Mas fui descobrindo, não é? Através dos estudos, que o Arão teve a instrução com os anjos, não é? Os anjos é que instruíram Arão para poder fazer aquela obra. E durante aquele tempo, eles encontraram-se onde? No deserto, para poder compilar o conhecimento que o Moisés teve. Então, ele acabou transmitindo aquela experiência que ele teve, ok? Mas, para talvez fechar a minha fala, o meu irmão acabou dizendo aqui, para poder fechar a minha fala, no livro de Patriarcas e Profetas, no capítulo 22, aqui nós encontramos que Moisés, para poder fazer a obra, ele teve que treinar a mansidão, ele teve que treinar a paciência. Então, quando nós olhamos para Moisés, logo no seu primeiro ato a sair do Egito, vimos que era um homem muito forte, muito violento, não é? E mais tarde, ele precisava fazer uma obra de salvação. Aí nós encontramos quem? Um outro Moisés. E este Moisés teve que buscar a paciência, porque estava a lidar com um povo que não era muito fácil, não é? Então, com tudo isso, nós queremos dizer que é melhor nós também aprendermos do exemplo de Moisés, se nós nos acharmos líderes, porque esta mensagem é para os líderes. Quem que não é líder? Talvez o irmão aí ao nos assistir pode dizer que não, eu na igreja não sou nenhum líder, mas em casa, mas no serviço, e onde você tem se encontrado com as pessoas, será que não tem nenhuma responsabilidade? Então, o exemplo de Moisés é para todos nós. Mas como é que foi o Moisés? Vamos então para ler no livro de Números, capítulo 12, versos 3. Assim diz a palavra do Senhor. 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, de toda a terra, o único tão manso que nós podíamos encontrar era Moisés. Esse era capaz, sim, pela força de Deus, para libertar o povo. És líder, precisas buscar a mansidão de Deus para poder fazer a obra de Deus. Precisa uma pura paciência. E essa paciência é dada mesmo por Deus. Muito obrigado. É interessante que podemos também olhar num outro ângulo, né? A primeira desculpa de Moisés, quando ele diz, quem sou eu, não é? Eu vejo realmente o texto que o irmão acaba de ler aqui, de Números capítulo 12, versículo 3, que diz que Moisés era o homem mais humilde de todos os homens que existiam na face da terra. Podemos aprender uma lição de humildade, tendo em conta o tipo de missão que Moisés devia executar. Ele achou-se indigno, não é?
de ser a pessoa prestigiada para executar aquela missão. Ora, vejamos, não era uma missão tão fácil assim, Realmente. como nós podemos pensar. Por quê? Quando nós olhamos, Moisés esteve numa situação diferente em comparação com o povo. Moisés teve uma situação, entre aspas, favorável. Falo desde o seu crescimento e tudo Vivendo mais. ao lado do Mas rei. o povo vivia a escravatura. Para hoje ele aparecer, enfrentar este povo. Por isso que ele diz que, em algum momento, eles não vão acreditar. Não vão acreditar em mim. Mas aí eu aprendo essa lição de humildade de que Moisés, ele tornou-se indigno, ele achou-se indigno de fazer a obra do Senhor e permitiu com que Deus dissesse que ele é a pessoa qualificada para executar o quê? A obra. Ele não se colocou à frente. É uma das lições que também podemos aprender olhando num outro ângulo. Assim como aconteceu com o profeta Jeremias, não é? Quando Deus lhe deu a missão. Nós sabemos que ele diz que não sabia o que vai dizer, mas Deus diz que vai colocar o quê? A sua palavra na boca dele. Podemos ver mesmo no capítulo 1 do livro de Jeremias, ok? No capítulo 1 do livro de Jeremias, vou ler a partir do verso 4. Diz que a palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse, que é Jeremias a responder: Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Moisés diz que ele não era eloquente, não é? Não tinha a arte do bem falar, não ia conseguir persuadir as pessoas. Assim como o Jeremias diz aqui. E o Senhor diz no verso 7, mas o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então nós vimos que Deus deu as garantias a Moisés de que ele estaria com Moisés. Então, muitas das vezes, quando Deus faz um chamado para nós começamos a olhar para os obstáculos. Nós olhamos para aquele que nos chama, que ele é capaz de nos capacitar, independentemente daquilo que é a nossa profissão ou aquilo que são os nossos defeitos. Ele pode nos aperfeiçoar diante daquilo que é seu caráter para executarmos com perfeição o seu trabalho. Mas parece que o irmão queria deixar uma deixa aí antes de irmos para a lição da quinta-feira. Sim, porque o irmão estava a dizer muito bem que Moisés, ele, ao falar, ao perguntar a Deus, mas quem sou eu? Ali, na verdade, existia uma parte em que ele estava a colocar a sua incredulidade diante de Deus. Mas também estamos a ver um homem que está a se humilhar, vendo-se o mais baixo e improvável para fazer esta obra. Então, todo líder precisa de passar por essa situação. Quando nós lemos aqui, esse comentário aqui, né, para tirar o profeta, capítulo 22, diz o seguinte: Moisés parecia achar-se em sua presença e à sombra do seu poder. Ali, o seu orgulho e presunção foram varridos na simplicidade severa da sua vida no deserto. Os resultados do ócio e luxo do Egito desapareceram. Tudo quanto ele tinha como vantagem na sua mente, depois do exercício que ele fazia diante de Deus, foi tudo limpo. Então começou um outro Moisés já para poder fazer o quê? A redenção. Isso nos lembra Jesus Cristo, né? Ele deixou as suas mansões celestiais, se reduziu até a posição humana para poder salvar a nós. Então isto aconteceu também com Moisés. Muito obrigado. Então é uma maravilha esta lição. Realmente temos muito a dizer. É apenas que não teremos muito tempo, não é, para irmos detalhe por detalhe, mas convidamos desde já os irmãos que se encontram lá em casa para poderem aprofundar cada vez mais a lição e convidar os outros a se inscrever neste canal, não é? Que é o nosso IAG Moçambique, onde juntos todas as semanas temos a lição disponível da escola sabatina. Dando continuidade, entramos na última lição, que é a lição da quinta-feira, a circuncisão. Nós vemos aqui um evento, não é? Que aparentemente é estranho. Por quê? Porque Deus chama Moisés, ele dá a missão
para ele libertar o povo de Deus aonde? No Egito. Mas a caminho, a palavra de Deus diz que Deus foi ao encontro de Moisés com o objetivo de lhe tirar a vida. Não é? Vamos ler o Êxodo capítulo 4, versículo 24 e depois vamos poder comentar sobre este evento. Êxodo 4, no versículo 24, a palavra do Senhor diz o seguinte. Até vamos ler a partir do verso 23, só para dar aquele contexto, não é? Diz que, eu te disse, deixa meu filho ir para que me cultue, mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho primogênito. Encontramos o relato que Moisés iria dar ao faraó, em função das várias vezes que o faraó iria rejeitar, não é? Aquilo que seria o pedido que Moisés faria a ele, mas isso iremos abordar na próxima lição. Agora, aqui no verso 24, diz que durante a viagem para onde? Para o Egito, durante a viagem aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. O que estava por detrás? Sendo que Moisés foi enviado por Deus para ir para o Egito. E aqui diz que o Senhor quis matá-lo. O que estava por detrás deste evento? Bom, o que estava por detrás, na verdade, é uma ordem estabelecida por Deus e negligenciado por Moisés, não é? Quando nós falamos da circuncisão, esta circuncisão era um sinal de quê? De aliança. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 17, aqui, versículos 10, versículo 10 diz o seguinte: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os de sexo masculino entre vocês serão o quê? Circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Não é? Moisés conhecia desta aliança ou não? Conhecia. Então, mas de alguma forma, ele não quis fazer esta aliança para com quê? Para com seu filho. Não é por essa razão que Deus teve que o quê? Teve que agir. Mas encontramos aqui a esposa também a agir. Encontramos aqui a Zípora a dizer as seguintes palavras: ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou seu filho para salvar o quê? A vida de seu marido. Encontramos aqui, ela tocou em Moisés com um prepúcio cheio de sangue. Esse sangue representa o quê? A expiação, vida e confirmação do quê? Da aliança. Encontramos também o significado do quê? Da circuncisão. Não só significa aliança, também eu encontrei que aqui significa uma identidade de quê? De pertença. Dizer o seguinte, que este é o meu povo. Ninguém pode fazer o quê? Ninguém pode tocar. Os egípcios não tinham esta aliança com Deus, mas os hebreus, que são os israelitas, tinham o quê? Esta aliança com Deus. E também a santidade e a obediência ao próprio quê? Ao próprio Deus. Por essa razão que Deus não escolheu um outro povo para que servisse de modelo aqui na terra, mas sim ele escolheu que povo? Este povo israelita. Não é que servisse de quê? De modelo para ele. Primeiro, tinha que ter a sua aliança e também tinha que ter o quê? Uma identidade de pertença e também tinha o quê? Santidade e obediência. Pese embora que este povo pecou de várias formas para com Deus. Então, quando nós olhamos aqui nesta passagem, realmente esta foi uma aliança que Deus havia feito, mas esta aliança mostra-nos claramente que quando Deus a faz com seu povo, ele não pode falhar. Moisés já havia aceito em fazer a obra, mas uma coisa ficou por detrás. Então estamos diante de um líder que estava disposto a fazer a obra, mas um dos seus mandamentos que Deus havia colocado para ele executar, ele não havia executado. Para dizer o quê? Em outras palavras, se um líder, mesmo que se coloque à disposição para fazer a obra de Deus, se um e único pecado não tiver confessado, ele não poderá cumprir
a obra de Deus. Porque Deus, mesmo que tenha levantado Moisés, quando ele foi para libertar o povo, Deus olhou para a sua trajetória. Será que ele estava limpo? Um pecado havia ficado por detrás. Então, para dizer o quê? Mesmo ser líder, até que posição? A verdade é que todos nós precisamos confessar os nossos pecados. Deus não vai deixar passar. Então, este pecado precisou ser confessado, ou por outra. Esse problema devia ser resolvido antes dele chegar lá. Talvez podia ter se dado mal. Mas olhamos também a ação, não é, muito boa da Zípora, como uma mulher muito fervorosa e de ação, em que ela salvou o seu marido, porque eu quero acreditar que eles bebiam muito dos ensinamentos de Deus, então ela estava atenta. Então, toda mulher, não é, que é esposa ou esposa de um líder, precisa estar atento a estas coisas aqui. Precisa colocar a ordem na sua casa, para que então Deus possa habitar. Então, foi muito maravilhoso este ato da Zípora. Muito obrigado. Então, fica claro aqui que, independentemente de você ser líder, se negligenciar um dever ou deixar de fazer aquilo que devia fazer, isso não vai alterar nenhum preceito de Deus e haverá consequência. E terminamos com essa citação que está aqui na própria lição, no último parágrafo, sugeridos para lermos no livro Patriarcas e Profetas. Nós vamos ler usando essa coletânea História de Redenção, que desde já convidamos os irmãos para adquirirem. Na página 104, diz o seguinte sobre este evento aqui dos deveres negligenciados. Diz que em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Sua vida unicamente pudesse preservar-se pela proteção dos santos anjos, enquanto vivesse. Porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. E diz mais para nós, não é? Ao passarmos de angústia, diz que no tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos. Não há segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Então, precisamos colocar em prática todos os ensinamentos que Deus nos concedeu, porque os deveres negligenciados Deus irá cobrar. Então, nós precisamos sim sermos homens fiéis à palavra de Deus, especialmente termos esposas que nem a Zípora, não é? Esposas tementes a Deus, que quando vê que o homem, o sacerdote, negligenciou o seu dever, elas vão puxar esse sacerdote para que possa cumprir a missão. Então, deixa feita, nós nos despedimos dos queridos irmãos que nos acompanham, pedindo mais uma vez para que possam continuar a subscrever-se no canal, de modo que este canal ou este vídeo possa ter mais alcance. Precisamos que os irmãos coloquem o vosso like e coloquem os vossos comentários. E desta forma mandamos um abraço muito forte para o nosso irmão que tem assistido os nossos vídeos de forma assídua. Estamos a falar do irmão Benjamin, não é? Então mandamos cumprimentos a ele e estendemos também aos demais que nos acompanham. Que Deus possa vos abençoar e até a próxima semana na lição número 3. IAG, juntos avançaremos.